Olá, olha só, eu tô aqui cá com os meus botões me perguntando uma coisa. Será que de fato quando você está lendo uma. Eu tô com a Bíblia na mão, tá? Quando você está lendo a Bíblia, será que de fato você está entendendo o que você está lendo? Bom, olha só. Essa pergunta de fato é uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de comentar com você um pequeno trecho da Escritura Sagrada que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, está lá no capítulo de número 8, onde um camarada chamado Filipe faz uma pergunta para outro camarada, e ele faz uma pergunta incisiva e direta, ah, e perguntando assim: você entende o que lês? De fato, você está entendendo o que você está lendo? Isso está lá no texto do capítulo 8, então eu quero ler para você e depois a gente vai conversar sobre algumas dicas ou técnicas em cima dessa leitura para esse texto, tá bom? O texto, capítulo 8, lá no versículo de 26 do livro de Atos, diz assim: ó, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Olha que interessante, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Senhor a Filipe: aproxima-te, desce, aproxima-te desse carro e acompanho. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, aí uma vez ele começou a explicar: ora, a passagem da escritura que estava lendo é esta. E aí fez a interpretação. Lá no versículo número 34, assim: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Bom, esse texto está aqui no capítulo de Atos, de Atos de número 8, e eu peguei esse trecho apenas para a gente conversar alguns minutinhos sobre essa concepção da interpretação. A gente vê um equívoco acontecer no mundo quando a pessoa se refere ao texto, sobretudo bíblico. A gente escuta as maiores aberrações, até mesmo com um bom coração, tentando fazer uma interpretação às vezes selvagem, uma interpretação às vezes literal, muitas vezes uma interpretação que não tem nada a ver com respeito ao texto bíblico. E esse é um texto que merece a gente comentar, porque você viu uma situação inusitada, onde o texto mostra que um homem chegando próximo, perto de outro homem, e faz a pergunta assertiva: você está entendendo o que você está lendo? Só para a gente se lembrar, a gente está falando de uma época, da época de Jesus. Então você pega um tempo aqui e pensa sobre o texto de Isaías, milênios atrás. O texto de Isaías é um dos textos ainda preservados para aquela época. E, ao ler o texto de Isaías, pelo texto que a gente percebe, pela fala, pelo discurso do texto, que o camarada não estava entendendo o texto. Então a pergunta: entendes o que lês? Ou seja, você está entendendo o texto? Nos traz algumas coisas interessantes, alguns apontamentos, né? Que nem sempre eu posso depender exclusivamente de que Deus há de me suprir a revelação completa para entender um texto. Você veja bem que o texto, falando do próprio texto, o texto, Deus usa uma pessoa para explicar o texto para outra pessoa. E no próprio texto vai dizer que como é que eu vou entender isso aqui se não tiver alguém que me explique. E esse fenômeno aconteceu por alguns motivos, algumas razões muito interessantes. Eu quero então começar assim, conversar com vocês de algumas dificuldades quanto ao texto.
Uma das coisas que a gente precisa observar quando a gente pega qualquer texto daqui da Bíblia, uma dificuldade prioritária significa gênero textual. Então, por exemplo, eu dou aula de língua portuguesa, aula específica de redação para concurso público também. Quando eu vou dar aula de interpretação de concurso público, eu constantemente, ao ensinar para a pessoa o que é um editorial, o que é um ensaio, o que é um artigo, o que é uma fábula, uma crônica e assim por diante, eu preciso delimitar na cabeça da pessoa para ele entender a tipologia, que é texto descritivo, narrativo, dissertativo, para depois mostrar para ele como é que se formam esses grandes blocos de texto e então construindo os gêneros textuais. A fim de que quando ele cai um texto na mão dele para ele interpretar, ele saiba o que é um poema, o que é uma prosa, o que é um texto de calibre narrativo ou de calibre dissertativo e assim por diante. E as devidas interpretações a partir da concepção de gênero. Então, isso, cara, é uma coisa extremamente elucidativa e vai ajudar a pessoa a interpretar na hora do concurso público. Partimos então por essa questão Vou botar o foco aqui. Então, ajuda a pessoa na hora do concurso público. Eu tive que editar porque houve um defeitinho aqui na câmera e atrapalhou o andamento da minha fala contigo. Então, nessa perspectiva, uma vez delimitado na cabeça da pessoa a concepção da tipologia textual para entender a concepção de gênero, fica muito mais fácil a pessoa entender. Então, se você pegar qualquer parte aqui da escritura, se você pegar qualquer parte aqui da escritura e perceber que os textos poéticos não são os mesmos textos proféticos, se você entender que os 4 evangelhos não é a mesma coisa das cartas, se você entender que o livro dos Salmos, os saltérios, os 150 salmos, há uma diferenciação nessa linguagem de outro tipo de estruturas poemáticas do Antigo Testamento. Se você entender isso, que existem épocas e circunstâncias diferenciadas, isso vai facilitar o seu trâmite aí interpretativo. Então, uma das coisas prioritárias que tinha naquela época entre o Filipe e o Eunuco é o distanciamento geográfico, depois de ter falado a respeito da concepção de gênero, tá? Quer dizer, um gênero que nem se praticava mais, aquele tipo de profecia, como era a profecia ali de Isaías, e ele tentando interpretar uma coisa, só que ele vivia numa cultura totalmente diversa da sua, ainda com resquícios religiosos, mas ainda trazia alguns apontamentos extremamente difíceis de interpretação. Está aí a questão do texto. Mas ficando só na concepção da interpretação do texto, esse distanciamento geográfico é muito importante. Então, segundo ponto. O primeiro ponto, então, a gente vai na concepção de gênero textual, que é importante. A segunda coisa, o distanciamento geográfico é um ponto fundamental. Então, não adianta tentar pegar um texto aqui da época de Moisés e tentar fazer essa mesma leitura e essa mesma aplicabilidade aqui para um texto lá nas cartas, por exemplo, por isso que não combina, por isso que a gente vê essas aberrações, as doideiras, porque a gente tenta pegar esse funil interpretativo, uma coisa daqui e tentar interpretar daqui. As coisas não funcionam necessariamente nessa linha. A outra coisa bacana que tem é a cultura, a outra coisa é a língua. Então, essas coisas parecem serem simples, mas elas são fundamentais e são especiais. Então, o gênero textual, a língua, a cultura, tudo isso é muito importante. E tem muitas pessoas que parece que na hora que pegam um trecho qualquer, ignoram totalmente esse aspecto. A outra coisa muito legal de se observar é a análise do discurso do texto. Então, naquela pergunta, entendes o que lês? Vamos traduzir isso para uma versão contemporânea. Você está entendendo o que você está lendo? Quer dizer, entender a Bíblia nessa perspectiva é difícil.
Entender a Bíblia nessa perspectiva é um caso quase que do filme, né? Missão Impossível 3. Por quê? Porque não dá para ignorar uma disciplina que a gente chama de análise do discurso. Análise do discurso é também uma da ciência linguística. Eu não disse que você precisa fazer língua portuguesa, uma pós-graduação em ciências da linguagem, e estudar e fazer uma pós e defender uma monografia em análise do discurso. Não. Eu disse que um pouquinho de percepção, de respeitabilidade com relação ao texto, você vai perceber que aqui tem discurso diferente, circunstâncias discursivas da fala que são diferentes da do eunuco e do Filipe, circunstâncias geográficas, linguísticas, culturais, totalmente diferentes. E até porque, até mesmo para a época ali, onde esse texto de Atos que a gente leu, há uma dificuldade com o léxico no campo da palavra, no campo do discurso que concerne a palavra. E são essas dificuldades também culturais que levavam à dificuldade de interpretação, o qual o cenário discursivo entre o Filipe e o eunuco. Agora, uma vez sabedores de tudo isso, o que a gente precisa entender que é um mecanismo, talvez aí uma chave interpretativa bacana? É fazer a pergunta que precisa ser feita. O que é possível compreender neste texto? Qual é a aplicabilidade que é possível ser feita? Qual ou quais são as ressignificações que eu preciso executar? O que desse discurso, que quanto para aquela época, para esse discurso, para essa língua, para esse povo, foi palavra de Deus para esse povo, como é que eu vou fazer tudo isso aqui ressignificar para mim, na minha cultura, aqui e agora, na minha língua, a língua portuguesa, aqui e agora. São essas perguntas que elas fazem parte dessa chamada chave de desbloqueio linguístico. Então, para finalizar esse vídeo curto, então eu queria dizer para você, olha, a Bíblia, a Escritura Sagrada, nessa perspectiva, tem uma fala para nós. Agora, o que não dá para fazer é essa fala e esse ensino selvagem para dizer que ela é isso aí mesmo, e é assim em todas as culturas, que o significado é o mesmo, que se for assim a gente vai ter que andar de cajado, vai ter que cair do cavalo, vai ter que falar hebraico e assim por diante. Andar descalço, morrer crucificado e assim por diante. Então, para que a gente não tenha uma interpretação selvagem, uma visão esquisa sobre a fé, e é preciso compreender que existem ciências que nos ajudam a pensar melhor, a interpretar melhor, a conhecer melhor, a fim de que a palavra de Deus signifique e ressignifique também na nossa cultura aqui e agora. Isso é possível fazer. E é melhor que seja assim, para que a gente não experimente as aberrações que a gente tanto tem visto por aí, tá bom? Eu espero que esse vídeo curto tenha sido para você elucidativo. Gostaria muito de ter o seu comentário aí, tanto no YouTube quanto no Face, quando eu postar. Você dando a sua opinião de como que você viu esse meu vídeo, como que você viu esse texto do livro de Atos, e como que você enxergou a questão, se você gostou, se você não gostou. Esse apontamento seu me ajuda a perceber se esses vídeos têm feito um bem também para a sua própria vida, tá bom? Beijo para você, a gente se vê aí num próximo vídeo sobre interpretação textual a partir do texto bíblico, tá bom? Excelente semana para todos, Deus abençoe também a sua vida. Tchau, tchau.